Olá, gente, tudo bem? Caso vocês tenham visto aí a sequência dos últimos vídeos, se reparar que eu estou com a mesma camisa, eu estou com a mesma camisa mesmo do mesmo dia. É que tem dias que eu tenho um pouco mais de tempo, aí surgem algumas ideias, aí eu gravo e eu não vou ficar tirando. Chegou alguém aqui que interrompeu minha gravação e eu não vou ficar tirando blusa. Pão de queijo. Você quer pão de queijo? E hoje não tem pão de queijo, minha querida. O vovô vai comprar? Vou ver, depois eu falo com ele, tá? Deixa eu conversar com o pessoal aqui, tudo bem? Pão de queijo. Ama pão de queijo. Eu só queria passar aqui para falar para vocês o seguinte, sabe? Eu vou analisar rapidinho uma questão na criação de filhos. De antigamente, vocês que estão assistindo, não sei a maioria não sei a idade de quase ninguém, porque eu sei de 3, 4 pessoas que eu sei que são inscritas e que dessas pessoas, acho que umas 2 ou 3 que são dessa época dos anos 65, né? 1965, 1970. E eu tô ali olhando que a menina hoje tá uma piruletinha. Peraí. Voltando aqui, tive que parar porque a menina tá jogando com a rede assim, ó. Parece que vai voar. Então, as pessoas que nasceram nessa época e até mais para trás, na criação dos filhos, eu senti isso, né? Imagina meus pais e meus avós, bisavós. Antigamente, acredito que pela falta de conhecimento, eu acredito isso, as pessoas não tinham noção, pelo menos os pobres, não tinham noção de que o ser humano é um ser complexo e um ser com necessidades além do estômago, né? E de cobrir o corpo no frio e ter uma roupa fresca para o calor. Mas antigamente, a impressão que a gente teve, e que além vai mais do que impressão, é a realidade, que os pais da gente se preocupavam muito em a gente ter Vocês acreditam que eu tive que parar de novo? Então, essa questão de achar que as crianças... tem o que comer, tá reclamando do quê? Tem onde morar, tá reclamando do quê? Eu ouvi isso. Não me lembro de quem, gente, mas essa frase ficou dentro de mim. E como eu disse, eu creio que os pais faziam isso porque é o que eles sabiam. E muitos deles erraram. Porque por não ter conhecimento de que a gente é um ser emocional, não só porque está triste chora e está alegre e ri, mas que existem coisas que a gente precisa aprender, né? O pai precisa aprender a perguntar para o filho os sentimentos, o que pensa, o que sente, né? Principalmente na adolescência, né? Épocas de namoro, né? Criança quando começa a gostar, a namorar, a orientação do pai, do sentimento da pessoa, para ver se é um sentimento real ou um sentimento enganoso, ou da idade, né? Tudo isso. E a gente via que antigamente não era assim, né? Eu lembro que a minha mãe falou uma vez que uma das minhas tias, e eu tenho a facilidade de falar umas, porque eram muitas, então se minha mãe só tivesse uma irmã, eu estaria já falando quem seria, né? Mas como tem várias, ninguém vai saber quem é, só elas. Que o meu avô, por cargas d'água, eu não me lembro agora, não gostava do noivo de uma das minhas tias, simplesmente tirou a aliança do dedo dela, jogou fora e falou, tá acabado esse noivado. Isso eram os pais de antigamente, né? Eles não olhavam o sentimento.
Eu tive que pedir para a Pimentinha assistir televisão, porque ela não estava deixando eu me concentrar para falar com vocês. Ai, ai. Criação de filho não é fácil, gente. Não é só por comida. Principalmente a parte emocional, psicológica, é complicado para um pai acertar. Eu creio que eu fui um pouco melhor nisso do que minha mãe. Mas também meus filhos têm algumas coisas que reclamaram, que falaram, né? Então eu creio que eles vão querer ser melhores para os filhos deles. Ou não, porque a gente não acerta sempre, né? O difícil é se o pai, né? Tem que ser um pai muito ruim, né? Para poder saber que às vezes precisa conversar com o filho, mas é um tirano, só quer impor o respeito, que eu acho que isso nem chega a ser respeito, parece um autoritarismo, e não quer saber o que a criança está pensando e está sentindo. Então, antigamente, eu vejo essa parte que machucou muita gente. Mulheres, que assim, na época mais da minha avó, né, que parece que elas casavam mais por conveniência, sei lá, ou porque tiveram acordos e não por sentimento, né? É difícil. Aí, ao longo da vida, a pessoa vai carregando um fardo e tendo que driblar a vida para poder tentar viver feliz. Algumas conseguem, outras param no caminho, dá um basta, chega. Mas é difícil, muito difícil, ser pai e mãe, a questão emocional dos filhos. Já hoje em dia, eu vejo o extremo. É um tal de você só olhar, porque o menino está sentindo isso, não faz isso, não dá bronca porque o coitadinho, a coitadinha é assim, assado. Eu estou vendo o extremo, que também é errado, de chegar e olhar a criança somente o sentimento dela e não chegar a ponto de corrigir, achar que se está sentindo, deixa, está com vontade, ela quer, aí ele quer, tadinho, é criança, deixa, e começa a fazer birra, deixa, é um adolescente revoltado, é da idade. Então tá ao extremo, gente, tem que ter um equilíbrio. A palavra de Deus nos ensina a sermos equilibrados, a gente tem que buscar ser sábio, né? Pessoas sábias, lendo, estudando a palavra, buscando em oração para Deus nos dar sabedoria de fazer o melhor para educar uma criança, um adolescente, né? Não somente se preocupar em sair, ganhar dinheiro, encher de videogames e de tantas coisas, de roupas, de jeans. Hoje eu trouxe isso para você, hoje eu trouxe aquilo, hoje eu trouxe aquilo. Enche a criança achando que aquilo ali está suprindo. E não tem o tempo para conversar, para saber o que a criança tem. Se o adolescente começa a namorar, procura saber quem é, que tipo de pessoa, família, qual o sentimento que a pessoa está tendo, colocar regras, né? Às vezes o adolescente quer namorar, coloque regras, né? Você gosta, então vai ser assim, assim, assado. Desse dia, nessas horas, vai ser dessa forma, porque assim eu quero assim, e vamos observar o seu sentimento e o sentimento do outro, para ver se vai dar certo ou não. E não tosar, como eu falei dessa minha tia, que eu não me lembro mesmo qual foi o motivo, que eu acho que eu fiquei tão assim, impactada quando a minha mãe falou que o meu avô arrancou a aliança dela. Eu posso falar porque meu avô já faleceu, então não estou falando mal dele, né? Mas ele não fez isso legal. Então, é assim, tem que conversar. As pessoas, muitas vezes um sentimento bem formado, uma emoção bem equilibrada, ela vale muito mais do que ter que ter bife todo dia na mesa. Às vezes tem um pão com ovo, no outro dia tem um miojo, outro dia consegue comer um alface, um tomate, quando a pessoa tem dificuldades. Mas sendo uma família que tem equilíbrio, paz, conhecimento da verdade de Deus, né? Conversa, isso vale muito mais, isso vai deixar
um legado muito maior, muito mais bonito. E se a pessoa ainda tiver condição financeira junto com tudo isso de bom, bom, melhor ainda, né? Então o que eu queria falar com vocês era sobre isso. Quem ouvir, quem vir esse vídeo, porventura, que pense, né, se tiver filhos pequenos ainda, de olhar os sentimentos deles, procurar entender, deixar eles se abrirem, falar, monitorar os sentimentos em todos os sentidos, não só o sentimento de homem para mulher, de namoro, mas o sentimento daquilo que pretende da vida, dos amigos, do trabalho, da escola. Perdão, estou ainda um pouquinho tossindo. Mas que a gente possa realmente, né, ser pessoas amigas deles e ter amor pelas crianças. Não só se preocupar em pôr comida dentro de casa, tirar um tempo para conversar. Isso é muito bom, isso faz bem, porque muitas vezes o pai pode errar lá no começo, e isso vinha durante a vida inteira, sendo sempre uma lacuna, uma coisa ferida lá dentro, que às vezes a gente consegue, com um pouco de tratamento até psicológico, contornar a situação, e ainda que a situação ou os resultados dessa situação, do que aconteceu, seja o que for, não for totalmente sarado, mas pode ser bem administrado para se viver uma vida mais tranquila. Mas é muito importante tomar cuidado com o sentimento dos nossos pequenos, para que, mesmo que a gente não seja perfeito na criação, mas que os filhos falem, ó, né, minha mãe fez isso e foi o melhor. Que nem eu já falei para uma filha minha, uma delas eu falei assim, olha, se a mãe errou em alguma coisa, em algumas conversas que a gente teve, com certeza não foi maldade, nem relaxo, foi porque eu fiz aquilo que eu achava que era o melhor. Porque existem situações na vida que a gente, mesmo sendo mãe, a gente fica indefesa, não sabe o que fazer. E às vezes faz aquilo que vem, né, de primeira na mente, a gente fala, ou corrige, ou ensina daquela forma que a gente acha que é. Às vezes acerta, às vezes não. Mas o perdão também ajuda muito, sabia? O perdão, ele restaura. Coisas que, por exemplo, meus pais, com certeza, não deveriam falar ou fazer quando eu era pequena, eu tenho certeza que eles fizeram porque era o melhor que eles sabiam. É a forma que eles achavam que deveria ser. E eu sei, não hoje, há muito tempo, que não foi a melhor forma. Mas eu nunca levei em consideração, tipo, ai, que culpa que eles têm é por causa deles. Não, de fundo do coração. Sempre entendi que foi o melhor que ela quis para mim, né? E isso é bom, porque mesmo tendo alguma coisa que você gostaria que fosse diferente, ou você, né, era o seu desejo que fosse diferente, mas você não fica com raiva, né, de mãe, porque quando tem raiva de mãe, de pai, principalmente, é um peso muito grande na vida, porque nós não devemos ter ódio de ninguém. Jesus ensinou a gente a administrar isso dentro da nossa vida, para aprender a perdoar. Mas ele também falou que a honra que nós temos que ter para com as pessoas, muito mais com os pais. Pai e mãe, muito mais ainda. Aquele que honra pai e mãe, cumpre o mandamento, tem longa vida, tem promessa de ter uma boa vida na questão de longevidade. Por quê? Porque sabe que obedece às instruções dos pais, né? E é isso aí, gente. Tem pais também que são coitados, não conseguem nem ser pais. Sabe aquelas pessoas que só têm filho, larga no mundo? Às vezes os filhos crescem com mais juízo e vai cuidar dos pais. Beijo, gente. Fiquem com Deus.